Samanta, bom dia. Bom dia, Vanice, tudo Tô bem? aqui com o meu chá, um Eu afago também. na alma, que delícia. Desejando um bom café da manhã para quem tem o privilégio de poder acordar mais tarde, já liga a TV, fica nos acompanhando, aprendendo, se tornando mais inteligente, uma pessoa mais evoluída. Eu tô aqui, ó, mostrando minha língua para Samanta, porque ela pede muitas vezes para analisar a língua, a boca no geral dos pacientes. O que você observa nessa hora? Pois é, quando a gente avalia um paciente, nós precisamos lembrar que existem sistemas que precisam ser observados. Então, assim, a saúde bucal, ela é bastante importante na hora de fazer uma avaliação. Principalmente quando nós estamos avaliando, que no consultório de nutrição isso é bem comum, sintomas a níveis de intestino, sintomas a níveis de estômago e intestino. Então, o que acontece? Alguns sinais e alguns sintomas que nós conseguimos visualizar primeiramente com um questionário pré-consulta, onde o paciente ele vai sinalizar esses sinais recorrentes, né, dentro dos últimos 30 dias, que é o que nós solicitamos normalmente. Então, ele vai dizer que ele possui determinados sinais e sintomas nos últimos 30 dias, com frequência ou não, severos ou não. A partir disso, na hora de fazer a avaliação nutricional, um dos pontos que nós analisamos é a avaliação física do paciente, onde a gente olha pele, mucosa, cabelos, e é aí que entra essa avaliação da saúde bucal. Se a língua estiver esbranquiçada, Certo. é motivo de preocupação? Isso. Então, assim, quando nós pedimos para o paciente, por exemplo, deixa eu ver sua língua, e existe uma condição ali instalada, como essa língua que está na imagem, que nós chamamos de língua saburrosa branca, né? Porque tem essa condição esbranquiçada. Não é quando a pessoa toma, por exemplo, acabei de tomar um leite, vou lá no espelho, a minha língua está branca. Não é isso. É uma condição que é instalada já. Após a higiene bucal, essa língua se mantém assim. Ela pode ser, sim, um indicativo de desbiose intestinal, por exemplo, que é uma alteração nas células intestinais, onde pode haver uma dificuldade de absorção de nutrientes. Então, assim, é um indicativo, certo? Pode também ser um indicativo para a síndrome do intestino irritável, que é uma condição bastante importante de alguns pacientes, que junto com outros sintomas também nós vamos avaliar para chegar num tratamento, por exemplo, ou então encaminhar para um médico para que haja realmente um diagnóstico. Maria Fátima, bom dia para você. Está observando tua língua em casa, prestando um pouco mais atenção? Então, se a pessoa olhar agora para o espelho e notar lá que ela está com um aspecto amarelado, o que significa? Certo. Então, a mesma saburra que nossa. tem a saburra branca, temos também essa condição da saburra amarela. Ela pode ser para nós um indicativo também da desbiose intestinal, como pode estar relacionada a alterações metabólicas nesse paciente, como também pode estar relacionada a alterações hepáticas. Então, pode ser um paciente que tenha esteatose hepática, por exemplo. Como eu falei, são só sinais indicativos, não diagnostica nada, certo? Não precisa ficar apavorado também de uma hora para outra. De repente, assim, você tem por um períodozinho ali, agora é uma coisa instalada, que você tem ali com frequência. Outra coisa, às vezes a pessoa tem a saburra branca, certo? E tomou um café, então ficou amarelada, então ela não tem a condição de saburra amarelada, certo? Então é sempre após a higienização, e isso aí também, além de tudo, já indica que a pessoa pode não estar fazendo uma boa higienização bucal. Então está proliferando bactérias. Mau hálito junto com isso também? Com certeza absoluta, Sim. porque são bactérias ruins que estão proliferando ali na boca dela, certo? E por estar instalada na região da boca, essas bactérias, elas também estão indo ao longo do trato gastrointestinal e chegam no intestino. Bem é que não vão fazer, Com né? certeza. Tem bastante gente se queixando o tempo todo de aftas. E aí? Tá. Aftas, por exemplo. Eu tenho afta de vez em quando. Não significa nada. Simplesmente eu posso ter uma afta porque comi uma alimentação muito cítrica, né? Muito ácida. Pode ter uma afta até por machucar na escovação, bater a escova e sair uma afta. Agora, aquela pessoa que tem afta recorrente, com frequência, numa quantidade grande na boca, na mucosa da boca,
pode ser indicativo, provavelmente, de doenças autoimunes, essas precisam ser investigadas, certo? Porque ela tem relação muito grande com a imunidade. Então, nesse tempo também de pandemia, a gente precisa estar atento a essas aftas, porque aftas também indicam queda na imunidade. E se elas são com essa recorrência, falando agora do trato gastrointestinal, pode ser também pessoas que fazem uso crônico de antibióticos, fazem uso crônico de corticoides. Antibióticos, eles sim afetam toda a barreira da microbiota intestinal, causando também desbiose. Então, tem todo um link, toda uma relação entre a boca e o trato gastrointestinal. O que você tem a dizer para a gente sobre essa próxima ilustração, que mexe também com os nossos sentimentos? Mostra aí mais uma língua, porque talvez o pessoal de casa tenha dito, a minha você ainda não mostrou. Esse aí, essas aí são aquelas bolinhas. Na verdade, essa aí é a que nós chamamos de boca ricota, língua ricota. É a língua ricota. Ela tem esse aspecto da ricota mesmo, branco, esfarelento, assim, empelotado, certo? Mas até no céu da boca. Pode dar até no céu da boca. Então, na língua, no céu da boca, certo? Então, também pode ser um supercrescimento bacteriano no intestino, tá? Então, assim, nós temos que lembrar que tem toda essa ligação, né? As pessoas também que têm condições de doenças celíacas. Então, é mais comum terem condições na mucosa bucal. Não que terão, mas pode ser que tenham também. Como que a pessoa trata tudo isso? Pois existe... No consultório de nutrição, depois que a gente faz toda essa investigação, que esses sinais realmente nos direcionam para um tratamento a nível de intestino, primeiramente, a alimentação precisa ser equilibrada. Então, quando o teu nutricionista, por exemplo, fala, você precisa retirar o glúten, você precisa retirar a lactose, só que não é um paciente celíaco, não é um paciente que tem intolerância à lactose, mas muitas vezes nós precisamos fazer a remoção de determinados alimentos para que melhore essas condições, não só da saúde bucal, mas essas condições ao longo do trato gastrointestinal, a nível de intestino mesmo, para que você tenha uma melhor absorção dos nutrientes, para que você tenha uma revitalização dessa mucosa intestinal. Então, o que acontece? Havendo um supercrescimento bacteriano, bactérias ruins, eu quero dizer. Então, se elas se instalam, se elas proliferam no teu intestino de uma forma maior do que as boas, porque nós temos as bactérias boas e as bactérias ruins no intestino. Mas se as ruins, elas estão numa quantidade muito grande, em crescimento exacerbado, nós precisamos fazer um tratamento direcionado. Então, existe, assim, uso de probióticos, existem estratégias nutricionais direcionadas que vão melhorar essa mucosa, essa microbiota intestinal, tratar essas desbioses, melhorar o contexto de forma geral para que volte a um equilíbrio dessa mucosa e todas as outras consequências, que às vezes é uma constipação crônica, às vezes é uma diarreia que não cessa. Mancha nos dentes. Pois mancha nos dentes também. Geralmente a pessoa vai ao dentista e existe lá a avaliação do dentista relacionada à flúor, etc. Cabe a ele avaliar. Quando nós visualizamos um paciente com manchinhas no dente, por exemplo, isso é bem clássico de pacientes celíacos, sabe? E também pacientes com sensibilidade ao glúten não celíaca também podem apresentar. Essa é uma condição que eu tenho, por exemplo, né? Eu posso consumir o trigo, porém eu não posso consumir em excesso, só que eu não tenho manchas brancas. Mas isso é um sinal onde nós vamos avaliar a boca do paciente. Se tiver essas manchinhas brancas, nós vamos investigar mais a fundo se pode estar havendo outros sinais que levam a essas doenças. Então, também é bastante importante. O que pode ter de errado com as amígdalas? Errado não, mas vocês já ouviram falar os casos amidalíneos que nós chamamos? São aquelas bolinhas com odor forte que param na amígdala de algumas pessoas. Então, isso daí pode ter relação com alergia à proteína do leite,
Então, também pode estar relacionada. Só que daí aí envolvem outras condições de amígdalas que precisam também passar daí pelo médico para ser avaliada. Mas tem relação. Imagina que ali está proliferando são restos de comida que Onde param a ali. fumaça há fogo. Exatamente, são bactérias que estão proliferando ali. Sim. Então, isso está sendo levado ao longo do trato gastrointestinal. Então, lá embaixo, se a gente vai avaliar a nível de intestino, nós podemos estar sofrendo consequências por causa desses casos. Olha o papel da nutricionista na vida da gente, né? Samantha, muito obrigada. Tá? As pessoas talvez não tenham reparado nesses detalhes, mas a partir de hoje vão se olhar diferente, né? Verdade. Também Obrigada. Não só quando vão para o dentista. Inclusive, o doutor Leonardo já está ali nos bastidores daqui a pouco, porque a gente tem feito um esquema estratégico para manter o nosso distanciamento social, um por vez, cada um no seu quadrado, no seu cenário, aqui no nosso Viva Bem, para que a gente mantenha o nosso programa no ar ao vivo todos os dias, mesmo em meio à pandemia. Ele vai sentar comigo para explicar como você vai se sentir seguro como paciente, dando continuidade àquele tratamento que você já tinha, né, dado start, já tinha batido o martelo, dito, tá, eu vou começar, vou colocar minhas facetas, minhas lentes de contato, vou fazer meu clareamento, o meu implante de dentes, finalmente, né? Então, daqui a pouquinho, para ver que não tem problema algum, você pode ir muito tranquilo para a Máximos Odontologia e ficar com um sorriso, sim, incrível, daqueles, né, de artista mesmo que você vê na TV.